Bom dia, tudo bem? Salmo de número 60. E o que nós iremos aprender neste salmo? Esse salmo tem algo poderoso para as nossas vidas. Ele vai nos ensinar como nós iremos vencer aquelas batalhas que constantemente têm se repetido nas nossas vidas. Por exemplo, quando nós chegamos assim e falamos para os nossos relacionamentos, dizemos ao esposo, à esposa, aos filhos, ou seja lá o que for, mas nós falamos assim: nunca mais eu quero discutir por esse assunto. Daqui a pouco estamos discutindo novamente pelo mesmo assunto. Dizemos assim: olha, não quero mais que isso aconteça. Daqui a pouco está acontecendo tudo de novo. Com relação à nossa saúde, falamos assim: esse mês eu quero perder 2 quilos, quero perder 3 quilos, quero melhorar a minha saúde, quero ter uma alimentação saudável. O mês passa, nada acontece, e daqui a pouco estamos nos propondo fazer a mesma coisa, ou seja, enfrentar novamente a mesma batalha que lá atrás iniciamos e não vencemos. Fazemos isso com relação às nossas finanças. Nos propomos economizar mais, nos propomos fazer algo a mais, investir, guardar, juntar, mas daqui a pouco nada disso acontece. E aí estamos querendo novamente entrar nessa batalha para alcançar os mesmos resultados novamente. Perceba que algumas coisas na nossa vida parece que repetidamente voltam à tona, e lá estamos nós, gastando novamente o nosso tempo, a nossa energia, o nosso pensamento e por aí vai, para enfrentar um adversário que já poderia ter sido vencido lá atrás. Davi vai nos ensinar, ele está passando por essa situação. No Salmo 60, ele vai ser escrito por Davi logo depois que Davi, ele já era rei de Israel, e o que ele vai fazer? A arca da aliança do Senhor não estava em Jerusalém, não estava em Israel. Numa das batalhas antigas tinha sido levada. Davi então traz a arca para Israel, e agora que ele traz a arca para Israel, Davi vai lutar com esses adversários. Ele vai lutar com os filisteus, ele vai lutar com vários outros povos, e agora ele vence todos eles. Agora ele consegue definitivamente a vitória. Então ele vai escrever esse salmo. E agora nós vamos aprender com ele o que acontece. Olha como ele diz: ó Deus, o Senhor me rejeitou. Por que ele está dizendo isso? O Senhor me rejeitou. É como se ele estivesse dizendo: estou cansado, Senhor, de constantemente tentar e não conseguir, de constantemente ver de forma repetida essas mesmas situações diante de mim. E ele fala assim: parece que o Senhor está longe de mim, parece que o Senhor me rejeitou. Tens estado indignado, restabelece-nos. Olha como ele fala: abalaste a terra, fendeste-a, repara as brechas, pois ela ameaça ruir. O que ele está falando? O que é reparar as brechas? Reparar as brechas significa: Senhor, eu tenho feito algo errado. E esse algo errado que eu tenho feito faz com que os meus inimigos, os meus adversários se levantem novamente sobre mim. Eu não consigo vencer, eu não consigo passar. E aí o que acontece? Daqui a pouco estou lutando as mesmas batalhas novamente. Aonde está a brecha? Aonde está o erro? O que eu estou fazendo de errado que está me impedindo? Aí o texto continua, e ali no verso 4, deste um estandarte aos que te temem, para fugirem diante do arco. Verso 5, para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Olha o que ele está dizendo: para que os teus amados sejam livres. Davi faz uma pergunta, ele fala: responde-nos, Senhor. Ele está fazendo uma pergunta a Deus: Deus, eu quero ser livre, eu quero vencer o que até hoje tem me vencido, eu quero alcançar vitória em áreas da minha vida que eu não estou conseguindo. Seja em que área for, isso tem se repetido constantemente, o tempo inteiro volto à tona em problemas que eu já passei por eles ali atrás, não venci, eles voltam novamente. E Davi está dizendo: eu quero ser livre. Olha a palavra que ele usa: eu quero ser livre. É como se ele dissesse que ele se sentia preso, sem conseguir vencer essas coisas. E agora ele diz: eu quero ser livre. Responde-me. Quando nós chegamos diante de Deus e fazemos perguntas sinceras, Deus responde. E agora Deus vai responder a pergunta. Ele começa dizendo o seguinte: falou Deus na sua santidade. Falou Deus na sua santidade. Perceba que a palavra vai dizer no Novo Testamento que Deus, ele é santo, e sem santidade ninguém verá a Deus.
Então, ou seja, para eu me aproximar de Deus e poder ouvir as respostas e orientação de Deus, eu preciso buscar por essa santidade também. Deus, quando chama Moisés, através de uma sarça que pegava fogo e não se consumia, quando Moisés se aproxima, Deus fala: ei Moisés, até aqui. A partir desse ponto, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo. Nós precisamos entender que a santidade não é uma opção, tem que ser uma busca nossa. E quando nós buscamos, encontramos o Pai, Deus, presente neste lugar. E é Ele, conosco, quem vai nos dar e nos ensinar todas as respostas que nós precisamos. Deus agora ele chega para Davi e fala o seguinte: eu exultarei, ou seja, é o próprio Deus falando, eu vou me alegrar. Olha que coisa incrível, Davi estava dizendo, eu não estou vencendo, e pede uma resposta. Quando Deus vai responder para ele, Deus fala, exultarei. Significa que Deus tem alegria em que nós possamos vencer coisas e situações que nos venciam. Deus tem alegria em que nós sejamos livres, assim como Davi falou, para que eu seja livre, Senhor, eu quero vencer. Deus está dizendo, eu exultarei, ou seja, Deus vai se alegrar. Ele se alegra quando passamos por problemas e prevalecemos. Paulo diz isso algumas vezes no Novo Testamento, que o Senhor tem alegria cada vez que nós conseguimos, exatamente como um pai faz com o filho, quando o filho não consegue fazer alguma coisa em casa, e aí o pai vai, ajuda, e daqui a pouco o filho consegue vencer. Que alegria não é isso para um pai? Deus está dizendo exatamente isso. E olha o que ele vai dizer agora: dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. O que isso significa? Siquém foi o primeiro local onde Abraão para depois de ser chamado por Deus. Siquém é o primeiro lugar que Moisés para com todo o povo de Israel depois que eles saem do Egito. Ambos falam dos primeiros lugares. E aqui, os primeiros lugares onde eles param, os primeiros lugares onde eles vão fazer acampamento e vão buscar a Deus. E o que significa? Dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Eu entendo que Deus está falando que ele vai medir qual é a nossa intenção com todas essas coisas. O que nós verdadeiramente queremos com o Senhor. Porque a palavra dele vai penetrar dentro de cada um de nós e revelar o que nós carregamos. Esse texto, quando ele fala que vai dividir e vai medir, ele está me remetendo ao livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É isso que o Senhor vai fazer com cada um de nós. Ele vai discernir os propósitos. O que nós verdadeiramente queremos? Por que eu quero verdadeiramente vencer essas condições? Porque eu quero aquilo que eu quero. O Senhor vai estar revelando o que passa aqui dentro. E olha o que ele começa a dizer agora: meu é Gileade. O que significa Gileade? Gileade é um local de cura. Gileade é um local onde Deus vai me trazer cura. E o que trazer cura tem a ver com essa situação? Lembra-se que Davi falou de brechas? Ou seja, os problemas que eu estou vivendo hoje, e eu repetidamente, eles vêm acontecendo comigo e eu não estou conseguindo vencer. Deus está dizendo, ei, alguma coisa lá atrás ficou mal resolvida. E isso que ficou mal resolvido gerou uma ferida em mim, gerou uma mágoa, um ressentimento, gerou na minha vida um trauma. E esse trauma lá de trás está gerando efeito nos dias de hoje. É por isso que eu tento e não consigo. É por isso que eu me esforço, mas não chego ao ponto que quero chegar. É por isso que aquilo que eu faço eu não encontro o êxito que eu gostaria de encontrar, porque no fundo, eu estou replicando o trauma e a mágoa lá atrás. Deus está dizendo, ei, eu tenho para você, meu é Gileade. Deus está dizendo, ei, eu tenho cura. Eu tenho cura. Não é pelo meu esforço, não é por algo que eu vou fazer, mas é por uma cura que eu preciso ter na minha vida. Deus está dizendo, ei, eu tenho essa cura para você. Ele continua e fala, meu é Manassés. Quem é Manassés? Manassés foi o primeiro filho de José. José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Assim que Manassés nasce, ele fala, meu filho se chamará Manassés, porque eu esqueci as minhas dores do passado. Dela já não vou mais me lembrar. José foi vendido como escravo pelos irmãos. Tinha uma profunda mágoa, uma profunda decepção com relação a isso. Mas ele fala, todas as minhas dores, minhas frustrações e mágoas do passado, eu esqueço completamente. E agora que ele esqueceu, por isso que Deus vai dizer, meu é Gileade, eu vou curar.
2, meu é Manassés também, ou seja, eu preciso esquecer o que ficou para trás. E ele continua dizendo, Efraim é a defesa da minha cabeça. Efraim é a defesa da minha cabeça. O que significa isso? Deus está dizendo, quem é Efraim? Significa, eu vou te prosperar a partir de agora. Perceba que a prosperidade, Efraim foi o segundo filho de José do Egito. Quando Efraim nasce, ele está dizendo, Deus me fez próspero em terra estrangeira. Perceba que a prosperidade, ela só vem depois que o que estava no passado permanece no passado. O problema é que os traumas e mágoas do passado eu estou trazendo para o dia de hoje. E se eu trago o mal do passado para o dia de hoje, o que eu vou viver? Eu vou viver esse mesmo mal novamente. E é por isso que eu não estou alcançando, não estou vencendo, não estou prevalecendo. Porque eu estou trazendo dores lá de trás e estou revivendo elas no dia de hoje. A palavra vai nos ensinar que Deus tem uma cura. Que Manassés também é do Senhor, ou seja, eu preciso curar e deixar isso lá para trás para não trazer para o dia presente. E agora que eu deixo o que tem que ficar atrás lá no lugar dele, que é lá atrás, agora no presente eu posso prosperar. E o que é a prosperidade? É muito mais que prosperidade financeira. Mas significa que eu vou vencer em áreas que anteriormente eu não conseguia vencer. Eu agora tenho a certeza que eu vou vencer nessas áreas. Por quê? Porque o passado ficou no passado e agora eu posso viver uma novidade de vida. E ele fala o seguinte... Manassés é a defesa da minha cabeça. E eu preciso ler um outro texto para você. Está no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11. Deus está dizendo o seguinte: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de guerra, para vos dar o fim que desejais. Em outras versões ele vai dizer, para te dar esperança e para te dar um futuro. Deus sabe os pensamentos que ele tem para nós e ele quer nos dar esperança e futuro. Então é por isso que ele vai dizer, Efraim é a defesa da minha cabeça, ou seja, esse é o pensamento que Deus tem para cada um de nós. E por fim ele vai dizer, Judá é o meu cetro. O que significa Judá é o meu cetro? Ele está dizendo, eu vou fazer justiça na sua vida. Judá, em outras versões, está falando assim, Judá é o meu legislador. Ou seja, isso que eu vou fazer na sua vida vai ser através da lei que eu já tenho posto no coração de cada um de vocês. É a leitura desse livro que Deus é esse livro que vai me orientar, é esse livro que vai me dar estratégia, é esse livro que vai me mostrar o que eu devo deixar lá atrás. Esse livro vai me orientar com relação ao meu passado, vai me orientar com relação ao meu presente e vai me orientar com relação ao meu futuro. E esse livro, quando nós abrimos para ler, o autor se faz presente. O Espírito Santo trabalha no coração de cada um de nós para nos mostrar aquilo que está diante dos nossos olhos. E nós podemos ter uma certeza, porque quando Davi escreveu isso, ele prevaleceu sobre aquelas batalhas que constantemente se repetiam. Mas agora ele venceu definitivamente. Nunca mais ele voltou a enfrentar as mesmas batalhas. E assim será nas nossas vidas. Nunca mais voltaremos a enfrentar as mesmas batalhas. Por quê? Porque o Senhor vai dividir-se quem? Medir o vale de Sucote. Dele é Gileade, dele é Manassés, Efraim é a defesa da cabeça dele e Judá é o legislador. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.